Nesses eventos, os profissionais da ajuda, as partes envolvidas estão presentes também. E quem atua como representante nas constelações? Nesses eventos, quem está presente, quem se disponibiliza, né? Hoje, todos já estão familiarizados com a constelação familiar lá. Então, muitos dos profissionais se disponibilizam a serem representantes. Então, a gente tem essa... E os próprios, às vezes, meus auxiliares lá, estagiários, está todo mundo empolgado com direito sistêmico, querem estudar cada vez mais, e eles também se disponibilizam. E o bacana do campo das constelações é que quando existe um sim dentro de cada um, esse sim vai provocando, só o fato de estar sentado, né? Aberto ao conhecimento, aberto ao movimento das constelações, aberto a ser um representante, isso de alguma forma reverbera no campo da própria pessoa. Existe um movimento, um benefício, né? É como se a gente tomasse uma carona na história do outro, porque a história do outro pode ser um pedacinho da minha história também. Então, os representantes, nesse caso, são os próprios presentes. E também, de igual forma, não só as partes que são convidadas, eu não gosto nem de fazer convite escrito para ninguém, até mesmo para os profissionais, para os convidados, convite de boca, porque para chegar quem quer realmente chegar. Então ninguém chega porque foi convocado, porque foi convidado. São pessoas que de tanto convivermos, né, no dia a dia ali, nos casos, falam assim, sim, eu quero, e quando que é o próximo? E a partir desse movimento do Ministério Público, que agora já teve a adesão da Defensoria Pública, do Judiciário Local, teve um evento lá que contamos com a presença da Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, que ela disse assim, que ela estava impactada, que esse impacto reverberou por uma semana, no mínimo. E ela é casada com um promotor de justiça também lá, e aí sempre que eu tenho notícias que mandam notícias, ela fala assim, que ela está impactada até hoje, né, com o que ela viu. E ela está esperando que o Ministério Público lá e a Defensoria Pública possa apresentar um projeto até para que ela possa seguir com isso lá e divulgar, levar esse conteúdo sistêmico, essa nova perspectiva para todo o Estado, né? Então, um movimento que toma quando a gente se permite a sentir, porque constelação familiar é sentir, e se permitir, né? E nós estamos com um movimento muito bacana lá, porque não só a Defensoria, o Poder Judiciário já está conosco, mas também a própria OAB, por intermédio de uma ex-estagiária do Ministério Público, já criou sua primeira comissão de direito sistêmico. Então, assim, Itajubá é a segunda comissão de direito sistêmico no estado de Minas Gerais e talvez a quinta ou a sexta em âmbito nacional. Então, a OAB também está bem estimulada a levar esse movimento, a se inspirar nisso, né? Fazer diferente. E o incrível é que é uma perspectiva que o direito sistêmico, que fique bem claro, ele deve e honra o direito tradicional. Porque graças ao direito tradicional, graças ao ordenamento jurídico, por meio do artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, que abriu a possibilidade de outros métodos de resolução de conflitos, né? É o direito tradicional dizendo sim também ao novo. E esse direito tradicional há que ser reverenciado da forma como é, da forma como foi, porque é um respeito. O sistêmico, como eu disse, o princípio da hierarquia, o que chegou primeiro é primeiro, e sempre vai ter o lugar de primeiro, o que é o segundo, terceiro é o terceiro. Então, assim, o direito tradicional, ele tem o seu lugar e sempre vai ter. Então, a perspectiva sistêmica, ela não vem para substituir, não, ela vem para agregar.
para o direito tradicional. Então não há que ter um choque, nada é melhor do que o outro, tudo tem o seu lugar. Por isso que esse modo de viver sistêmico é muito bonito, é uma filosofia muito bonita, porque todos têm o princípio do pertencimento, todos fazem parte, todos têm um lugar. E aí que é importante se destacar o porquê que até nas organizações empresariais o direito sistêmico não, a abordagem sistêmica também é bem-vinda, porque as organizações, se nós não respeitarmos aqueles que chegaram antes, ainda que eu venha com uma ideia perfeita, fantástica, essa ideia não tem força, porque eu violei uma das regras. A hierarquia, quem chegou primeiro, quem chegou segundo. Então eu preciso honrar o lugar de todos que chegaram antes. Se eu não honrar, se eu não tivesse respeito, o que acontece? Eu não tenho força e não dá certo. Por mais brilhante que tenha sido a ideia, essa ideia não vinga. Então, assim, é a lei natural. Você já se deparou com algum caso em que você sentiu um conflito entre o direito posto e as leis sistêmicas? Não me recordo. Eu acho que, para mim, está bem claro, ainda que num primeiro, eu não me recordo mesmo, ainda que num primeiro momento possa ter havido um choque, um conflito, eu percebo que é perfeitamente o direito sistêmico, as leis sistêmicas, elas se integram ao sistema jurídico, né? E elas auxiliam realmente, então não tem conflito. Eu não consigo identificar. Tem algum exemplo, por exemplo? Não? Tá. Eu não consigo lembrar. Assim, não me deparei com isso que ficou aqui dentro de mim, não. Agora, quando a gente fala das leis sistêmicas, nós não podemos esquecer do justnaturalismo, né? Então, o direito natural, o direito positivo, ele chega depois do direito natural. Então, isso também, e olha só que grande oportunidade de o direito natural pelas leis sistêmicas não positivadas virem à tona novamente, esse movimento cíclico, né? Então, a gente não se trata de uma aventura, né, de quem está lidando com o direito sistêmico, nossa, uma aventura, vocês estão brincando, não, isso é muito sério. Nós estamos lidando com pessoas, com vidas, e justamente por ser muito sério é que sentimos a necessidade de resgatar algo talvez que não esteja mais no papel, que não tenha sido positivado, e é o caso do justnaturalismo, do direito natural, e falar de leis que regem as relações humanas, para mim está muito bem situada ali no direito natural, onde tudo começou. Na experiência que você faz dos eventos, com que periodicidade você coloca esses eventos e como é que você materializa isso nos procedimentos, eu não sei se lá são procedimentos administrativos ou nos procedimentos da promotoria? Acho que a maior parte, acho que 90% dos casos de constelação familiar ocorreram no curso de procedimentos administrativos mesmo. Então a gente dá sequência ali, né, o trâmite normal, instrui, mas chega a um determinado ponto, aqueles procedimentos que nós não conseguimos avançar em termos de resolutividade, é que a gente chega com o recurso da constelação familiar. Todos eles estão autuados, todos são procedimentos, então as constelações ocorrem no curso do procedimento administrativo, né? Então, como uma ferramenta. E no judicial também, quando há uma questão judicial, também chega aí
convidamos as partes e os respectivos advogados. E aí, nesse ponto, é que eu vejo a importância da OAB também, pelas comissões de direito sistêmico e outras comissões, né? Nem todas formalizaram, instituíram uma comissão de direito sistêmico, mas estão trabalhando com direito sistêmico em outras comissões, né? Por exemplo, violência doméstica, tem comissões de direito sistêmico, comissões da mulher na OAB que estão fazendo trabalho com violência doméstica. E então, a importância do trabalho das comissões, por quê? Porque esse movimento está crescendo de uma tal forma que muitas vezes o cliente dos advogados, isso vai começar a acontecer, né? O cliente chegar para o advogado, olha, doutor, eu recebi esse convite do Ministério Público ou do Judiciário porque vai haver uma sessão de constelação familiar. De repente o advogado, nossa, o que é isso? Né? Então, as comissões da OAB já estão se movimentando também para produzirem, né, materiais, produzirem eventos, para que isso também seja disseminado no âmbito da OAB também, porque o advogado vai falar, nossa, nunca vi, eu recebi isso daqui, o que isso significa? O que é a constelação familiar? Então, pelo menos lá em Itajubá, a gente está num movimento assim, que já tomou todas as áreas, né, do direito. Recentemente eu fui convidado ali pela Faculdade de Direito lá de Itajubá para falar sobre direito sistêmico também. E o encantador é que os jovens, eles ficam vidrados naquilo. Nossa, eu pensei que o direito era só litígio, que era só a briga, porque até mesmo as faculdades não estão, ou ainda precisam desenvolver, né, esse olhar mais dedicado ali para o conteúdo resolutivo, e não tanto, né, pela advocacia adversarial. E aí, quando eu fui à Faculdade de Direito, e aí falando, como aqui, né, compartilhando essa experiência, os alunos ficaram tão encantados, e curiosamente, tinha uma advogada lá da comissão da mulher, ela nos convidou a ter uma conversa, porque ela gostaria de levar esse pensamento, essa perspectiva sistêmica para a OAB também. E não tardou, acho que 2 meses, a comissão foi instituída. E, curiosamente, por uma estagiária do Ministério Público, uma estagiária que passou pelo Ministério Público, ficou comigo lá na promotoria 2 meses, porque a minha promotoria era civil, né, família, curadorias, e ela queria, o sonho dela era passar por uma promotoria criminal. Então ela ficou 2 meses lá na civil e foi para a promotoria criminal até concluir. Só que às vésperas da saída dela do estágio, ela me procurou para agradecer e se despedir e falou, olha, realmente aqui foi uma experiência bacana no Ministério Público, fiquei só 2 meses aqui na sua, mas eu fiquei mais na área criminal, e eu estou com uma propensão a não continuar no direito, porque eu acho que eu vou ser mais útil com a psicologia. E ela não chegou a pegar a minha fase ali do direito sistêmico. E aí eu disse a ela, falei assim, olha, você saiu antes do início, né, dos trabalhos aqui com direito sistêmico. Você já ouviu falar de direito sistêmico? Ela disse que não. E aí ela foi pesquisar lá o que era o direito sistêmico. No dia seguinte ela volta para me agradecer, porque ela falou assim, eu não preciso sair do direito, eu posso ficar no direito, eu posso ser útil ao direito agora nessa perspectiva mais humanizada, né? E aí ela até me fez um convite para ser não sei como que é, co-coordenador
do TCC dela, e ela escreveu sobre direito sistêmico. E esteve diante de uma banca lá, ela se sentiu ali rodeada de leões, mas conseguiu sustentar e apresentar ali a eficácia dessa... E aí depois ela conheceu o direito sistêmico da primeira promotoria porque ela fez um levantamento. Ela voltou assim, extraoficialmente, só para compilar os dados, né, da nossa promotoria em termos de resolutividade, e ela desenvolveu trabalho sobre a atuação do Ministério Público, atuação resolutiva do Ministério Público com recurso da abordagem sistêmica. Ela foi aprovada com a nota máxima, recebeu um convite para trabalhar no Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito de Itajubá. E foi através dessa apresentação do trabalho dela que a Faculdade de Direito de Itajubá tomou conhecimento do trabalho da primeira Promotoria de Justiça e nos convidou para essa palestra. E dessa palestra, e as coisas, tudo acontecem de forma sincronizada, né? Não existem coincidências, tinha uma advogada no dia da palestra lá na faculdade que, ouvindo a exposição, nos convidou para uma reunião. Olha, como que eu posso trabalhar com isso em nível de OAB? Sei que nós estamos com a Comissão de Direito Sistêmico criada lá em Itajubá, com uma perspectiva de atuação literalmente integrada, né? Todos os órgãos, cada um no seu lugar. Ministério Público, eu promotor, juiz, advogado, mas todos integrados no movimento de efetivação da cultura de paz. Então é possível, né? E a gente, passos lentos, tudo isso que está acontecendo a passos lentos. E integrados, eu costumo dizer que integrados nós temos mais força, e temos sim. Então, esse convite aqui, eu estranhei, eu falei, nossa, Ministério Público do Estado de Recife, Pernambuco, Recife, desculpa, de Pernambuco. E aí eu falei, nossa, mas como? Como assim? Né? Como assim? Mas essas práticas, elas vão sendo levadas a conhecimento e a gente nem sabe, né, onde que vão parar. Mas é por isso que eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho dessa experiência do Ministério Público de Minas Gerais, e a gente segue inspirado, né, nesse movimento a serviço de algo maior e que possa efetivamente trazer luz aos nossos clientes, né, à sociedade brasileira que merece. E o mais importante é que essa proposta, o propósito do direito sistêmico não é tomar conta, não é cuidar mais, não é. O objetivo é o contrário, é empoderamento. Quando a parte sai de uma constelação, ela não sai ali com uma bengalinha ainda querendo o apoio do Estado. Não, ela sai, agora eu faço por mim. Lindos os movimentos que tivemos ali em constelações com violência doméstica. Não sei se alguém aqui lida com violência doméstica, mas a violência doméstica, a vítima saindo daquela posição de vítima, né? E quando ela encontra um significado para aquilo pelo qual ela se coloca naquela posição de vítima, o porquê? E muitas vezes, de novo, traz à tona a necessidade de consciência da repetição de padrões. Porque quando a gente olha numa constelação, aquela posição de vítima já era conhecida pela mãe, pela avó, e aí vai. E quando ela toma consciência disso, que ela não precisa repetir o padrão da família, e aí que entra a importância da constelação familiar, que Bert Hellinger também introduz uma pitada ali, uma boa pitada da programação neurolinguística, PNL. Então, quando se dá as frases de solução, né, é como se a pessoa saísse daquele transe e que ela pudesse, nossa, agora eu sei, agora é comigo. Então, a grande sacada da constelação familiar é isso também, possibilitar o empoderamento daquelas pessoas.
para que elas não precisem, daqui um mês, retornarem ao Ministério Público. Olha, agora eu preciso disso. Olha, de novo, e de novo, e de novo. E não tem fim. Agora, empoderadas, as pessoas podem fazer diferente. E se a gente empodera uma pequena célula ali, né? A sociedade como... a família como a base da sociedade, quando a gente ajuda essas famílias a se empoderarem, talvez seja aí o trabalho para se reduzir os altos índices de criminalidade, de violência, né, de corrupção. Eu acho que é por aí. Dentro do que você colocou, da situação de vítima e acusado no direito penal ou violador, muitas vezes, principalmente no direito penal, se coloca, o defensor público defende o acusado, o Ministério Público, o promotor defende a vítima, né? E dentro dessa perspectiva sistêmica, como você entende o olhar do promotor para essa dinâmica entre violador, vítima? Qual é a postura? Já me questionaram também, essa história de direito sistêmico, aí a cultura de paz, então agora ninguém vai ser mais punido, responsabilizado. Eu falei, o direito sistêmico não se presta a isso. Pelo contrário, né? Essa questão da relação entre autor, agressor e vítima, sistemicamente falando, é o seguinte, a situação somente se restabelece quando existe uma compensação, ou seja, o agressor necessita ser punido, ele necessita ser responsabilizado, inclusive sistemicamente, para se restabelecer um equilíbrio. Então, para o pensamento sistêmico, aquele agressor que de alguma forma violou um interesse, um direito de uma vítima, ele somente reencontrará uma paz dentro dele quando ele for responsabilizado. Senão ele vai carregar uma culpa para o resto da vida. E a responsabilização penal, somente a responsabilização penal, ela viabiliza uma dignidade a esse agressor, a esse perpetrador. E nesse aspecto entre agressor e vítima, o papel do Ministério Público, ok, nós vamos desenvolver nossa função de órgão de acusação, ok, mas de que lugar? De que lugar é esse? Tornando-nos um agressor do agressor, porque dependendo da forma como eu desempenho a minha acusação, eu me torno um perpetrador daquele agressor, porque eu abuso do meu poder. E quando eu abuso do meu poder? Quando eu exerço o meu papel num tom acima daquele que é necessário para o restabelecimento ali daquele equilíbrio entre autor e vítima. Ou seja, quando eu exerço o meu papel de promotor de justiça, de acusação, né, promotor que apresenta ali, que exerce, né, a ação penal, a juização, quando eu exerço o papel com maturidade, com dignidade, propiciando a dignidade ali do agressor, o que acontece? Quando eu não me coloco como um agente superior em relação àquelas partes, quando eu possibilito uma relação, quando desenvolvo o meu trabalho em situação de igualdade em relação às partes, eu possibilito um equilíbrio a ponto deles se reconciliarem. E do ponto de vista sistêmico, olha a nossa responsabilidade, do ponto de vista sistêmico, quando eu viabilizo uma reconciliação entre agressor e vítima, algo no meu sistema também se reconcilia. Então, é muito profundo, o que
o conteúdo do nosso trabalho. E é por isso que eu digo, por que eu escolhi o direito? Por que eu me tornei um delegado de polícia e depois um promotor de justiça? Como que eu vou exercer o meu papel? E aí eu chamo a atenção isso para mim mesmo, né? Como que eu estou desenvolvendo o meu papel? Porque eu não cheguei a essa função por acaso. Então, até mesmo para o direito penal, na questão da justiça restaurativa, das práticas restaurativas, o direito sistêmico, é muito bem-vindo. Facilita muito, né, a eficácia e o desenvolvimento dos círculos restaurativos. Então, também o direito sistêmico pode ser uma grande ferramenta, né, para a justiça restaurativa.